Fala, turma, muitíssimo bom dia, galera. Prazer estar aqui com vocês para mais uma resolução. Hoje aqui, resolução do nosso simulado, do simulado do SAIS. Como eu tinha falado para vocês, Pedrão, simulado do SAIS é um simulado que eu gosto muito, Ju. É um simulado que, lógico, eu sempre vou dizer, tu quer fazer com perfeição, tu quer dizer como é que tu tá em relação à prova do Enem, tu faz as provas antigas, mas evidentemente, com o passar do tempo, a gente vai o quê? A gente vai zerando as provas. E aí, para quem está em um alto ritmo, eu tenho certeza, vocês fazem simulados semanais. Então, é muito difícil você conseguir manter o ritmo de simulados somente com as provas do Enem. E outra coisa, quem tá fazendo um simulado por semana, tu tem um longo ano aí pela frente. Então, eu gosto de dizer que simulado, ele não é apenas o treino da competência e habilidade, ele não é apenas o treino de como funciona a prova, mas também um treino mecânico, um treino para uma habilidade além do conhecimento que a prova te cobra. E como o SAIS, ele costuma ter uma boa coerência em relação à prova do Enem, eu gosto, por isso que eu gosto de corrigir essa prova. Então, por isso que eu sempre costumo trazer aqui para vocês essas correções. Beleza? Só dá uma confirmada aí no chat, o áudio tá bom? O vídeo tá ok? Tá tudo beleza? Tá dando para me ouvir direitinho? Pronto, Ju, valeu. Maravilha. Então, turma, eu fiz aqui as minhas notinhas, tá bom? Das principais questões que vocês me enviaram lá no formulário. Então, eu vou aqui seguir uma ordem, a ordem que vocês me pediram, tá bom? Da questão que vocês mais erraram, da questão que vocês menos erraram. Nós tivemos aí por volta de 300 respostas, 284. Então, foi um número bem aceitável para a gente ter esse parâmetro, para a gente saber como é que vai acontecer. Que a questão que eu estou trazendo aqui para você, ela foi a questão que teve mais dúvida, tá bom? Beleza? Então, sem mais delongas, vamos começar aqui a nossa conversa de hoje. Olha só, a primeira questão que apareceu lá no nosso formulário, que vocês mais pediram, sem dúvida alguma, foi essa questão aqui, a 11ª. A 11ª, logo de cara, quando tu bate o olho, Eduardo, isso daí é uma questão de arte, porque eu tô vendo que tá trabalhando a obra do Rodolfo Amoedo, correto? O Último Tamoio, e muito provavelmente vai ser arte. Então vamos ver o que que ele tá cobrando. Olha só, vamos aqui, pronto. Primeiro, sempre leia o enunciado. Você vai ler o enunciado e fazer a seguinte pergunta: o que que o autor da questão está querendo de mim? Beleza? Olha só. Nessa obra de Rodolfo Amoedo, que retrata o momento em que Padre Anchieta resgata o corpo de Emberê, líder da Confederação dos Tamoios, a filiação, a estética romântica manifesta-se na. E Juliana, ele está pedindo o quê? Ele está pedindo para que tu olhe para essa obra, beleza? E explique por que que ela está ligada a um determinado movimento artístico, por que que ela está ligada a um determinado movimento histórico, correto? Isso daqui é claramente, turma, se tu pegar a matriz de referência, isso daqui é claramente uma questão de arte. Então, C4 é arte. Ah, Eduardo, eu não sei por que é arte. Tem uma playlist lá no YouTube explicando direitinho cada uma das competências. E também nós temos quem? Habilidade 12, porque ele relaciona a arte ao movimento específico, beleza? É a função da arte no seu determinado contexto. Beleza? Tranquilo, né? Eduardo, aí eu poderia resolver essa questão tanto conhecendo os valores românticos, mas também eu poderia fazer essa questão conhecendo a parte de literatura. Ju, não sei se tu tá percebendo. Bianca, não sei se você percebe, mas a aula que tá lá na plataforma de romantismo, ela combina muito bem com o que nós vamos responder aqui. Eduardo, por que que uma obra de arte ela é considerada romântica? O que que tem de romântico em uma obra de arte? Para que que foi? Por que que foi feito o romantismo?
O romantismo, turma, ele é o quê? O romantismo, ele é representativo de uma arte de valores. Ele é uma arte formada para qual classe social? Romantismo, classe social burguesa. E aí nós costumamos dizer que é uma arte de valores, por quê? Porque essa nova classe social, chamada burguesia, ela nasceu sem nenhum valor, ela nasceu sem nenhum referencial. Então, o romantismo foi o quê? Foi a escola literária, a escola artística responsável por fazer isso. Então, quando, por exemplo, tu tem numa obra do José de Alencar, ele tá te apresentando o quê? O costume da personagem, a forma como a personagem se comporta diante do mundo é o costume que você deve ter. A forma como a personagem trata o casamento é a maneira como você deve tratar. Aí entra aquela história. A forma como você enxerga os símbolos nacionais é isso que você deve valorizar. E os românticos, se apropriando das expedições estrangeiras que vieram ao Brasil, as expedições elas elegeram basicamente o quê? A natureza, anota isso daí que é importante. Eles elegeram a natureza exuberante e a figura do indígena puro como símbolo de quê? Como símbolo de valor nacional. Beleza? Todo mundo conseguiu compreender isso? Tudo bem? Que o romantismo trabalha. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Aí o Nelson já mandou aqui uma pergunta muito boa. Professor, e a letra E, porque o romântico também traz a valorização da morte. Nelson, mas tu tem que entender que aqui, dentro do romantismo, vamos organizar a cabeça. Dentro do romantismo, a gente está falando de um longo período. Se eu estou trabalhando bem que a figura do indígena, eu estou trabalhando primeira, segunda ou terceira geração do romantismo? Eu estou trabalhando a figura do indígena. Primeira. Primeira. Isso, perfeito, Bianca. Primeira geração. Primeira geração que tematiza principalmente o quê? Valores. Que tematiza quem? A figura do indígena. Como é o nome da poesia da primeira geração, Bianca? Indianista. Então, por mais que tu tenha valorização da morte lá no ultrarromantismo, aqui nós não temos nada a ver com a morte. Por que que foi feita essa obra de arte, Eduardo? Deixa eu subir aqui um pouquinho. Por que que o Rodolfo Amoedo fez essa obra de arte? Tamoio, figura indígena. O padre José de Anchieta, figura jesuíta. Eu estou incorporando, ao mesmo tempo, o valor europeu cristão àqueles que aqui se encontravam. Então, por isso que eu não posso marcar a letra E. A representação da morte dentro do romantismo é o quê? A morte é uma via de escape. E a vida é muito dura, a vida para você viver é um sofrimento muito grande. Então, vou morrer. Para quê? Para me libertar desse sofrimento humano. Aqui ele morreu por conta disso? Não. Beleza? Letra A. Representação do indígena como subordinado aos ideais cristãos. Ainda não. Ainda não. Ele está sendo representado, ele está sendo acolhido pelo cristão. E não como alguém que tem valores cristãos, tá bom? Então, isso daqui tá fora. Letra B, Eduardo. Configuração da paisagem como convencional e alheia ao drama da cena. Então, ele ter feito, o Rodolfo Amoedo, ele ter feito essa imagem na praia, nessa natureza exuberante, foi por acaso? Foi sem nenhuma intencionalidade? Ou ele queria representar que a natureza brasileira é uma natureza exuberante? Emanuele, anota. Valores românticos. Quais são as figuras representativas de brasilidade? Natureza exuberante e a ideia de quem? De um indígena puro, representado como se fosse um cavaleiro medieval. Tá fora. Letra C. Dignificação do sacrifício do indígena associada à chegada do europeu. Digno, alguém puro, alguém que é, de certa maneira, que pode representar o que se apresenta a ideia de Brasil como nação.
Associada à chegada do europeu. O europeu, ele chega e traz o quê? E traz a salvação, traz o cristianismo, beleza? Letra C, tá ok, vai ser o nosso gabarito. É de uma a letra D, eu não entendi por que não pode ser a letra D. Relação de contraste entre a natureza brasileira e a caracterização do nativo. Não é uma ideia de contraste. O que é em contraste? Contraste é estar em planos opostos. Esses dois elementos aqui, eles são os elementos que são representativos da ideia de nacionalidade inicialmente. Então, eles não podem estar em contraste. Eles estão o quê? No mesmo plano. Turma, todo mundo compreendeu por que vai ser a letra C dessa questão? Foi a questão de longe mais pedida. Professor, por que não seria A? Na A, porque eu estou dizendo que o indígena ele está subordinado, ou seja, o indígena ele é dependente do cristianismo. Não, o indígena ainda não tem o valor cristão, tá bom? O jesuíta ele chega trazendo o cristianismo, tá bom? A primeira geração tem alguma outra valorização além da natureza e do indígena? Pedrão, são essas duas as principais, tá bom? As principais. Beleza, minha turma? Tranquilo, tranquilo, tranquilo? Maravilha. Pronto. Primeira questão foi-se. E aí, evidentemente, o Sais ele gostou de romantismo, né, nessa prova. A segunda questão que vocês mais me pediram já foi essa daqui, essa seguinte, que é a 13ª questão, que ela traz aí pra gente primeiro Juca Pirama. Bora lá. Só que vamos ver como é que isso daqui está sendo cobrado. Deixa eu descer aqui. Sempre, turma, a gente inicia pelo anunciado, tá bom? Tu nunca vai ler um texto sem antes saber o motivo pelo qual você deve ler esse texto. Bora lá. Nesse poema de Gonçalves Dias, o refinamento literário manifesta-se principalmente na maneira como forma e conteúdo se relacionam para representar a. Ei, olha só, Ju, ele está perguntando como é que o refinamento literário se manifesta. Essa questão é de qual competência, meu povo? Coloca aí no chat. Sem dúvida alguma, olhando para o texto, Gonçalves Dias, primeiro Juca Pirama. Isso. C5. Agora, olha só, vamos lá. É competência 5 isso daqui. Aí, turma, ele está perguntando onde é que existe o refinamento literário. Ele está me perguntando por que esse texto é um texto literário. Onde é que está o procedimento de construção do texto literário? Turma, quando ele me pergunta qual é o quê? Por que o texto é do domínio literário? Habilidade o quê? Habilidade 16. Então aqui é C5H16, tá bom? Beleza? Aí segue o mesmo padrão de C5H16. Em geral, a C5H16 você tem uma palavrinha ali, ou uma expressão, ou algo que metaforiza, que simboliza tudo aquilo que o texto quer falar. Tá bom? Beleza? Então vamos lá, a leitura do texto, vamos ver aqui o que ele está querendo representar. Qual palavrinha ele quer representar? Qual expressão ele está querendo representar dentro desse texto, beleza? Tranquilo? Maravilha? Vamos lá. Olha só. Vamos lá. Primeiro, Juca Pirama. Vou ler de estrofe por estrofe. A gente lê a estrofe e aí a gente para um pouquinho e respira. Um velho Tibira, coberto de glória, guardou a memória do moço guerreiro do velho Tupi. E à noite, nas tabas, se alguém duvidava do que ele contava, dizia prudente: Meninos, eu vi. Então, qual a cena que está sendo contada para gente? Um velho guerreiro está contando a história que guardou a memória de um moço guerreiro. E aí, o pessoal duvidando: rapaz, será que é verdade mesmo? É verdade, eu vi com meus próprios olhos. Beleza? Tranquilo? É só isso que ele diz. Bora lá, segunda estrofe. Abre aspas, alguém começa a falar, alguém começa a contar uma história. Eu vi o brioso no largo terreiro cantar prisioneiro seu canto de morte, que nunca esqueci. Valente como era, chorou sem ter pejo. Parece que eu vejo que
o tenho nesta hora de mim. Então, esse guerreiro, correto? Eu vi ele com brio, eu vi ele com o quê? Com força, Eduardo, no Lago Terreiro, sendo prisioneiro. E ele estava cantando o quê? O seu canto de morte. Meu amigo, quem é que na morte fica cantando por aí? Ele é um guerreiro forte, entendeu? Que é um canto que eu nunca esqueci. Valente como era, chorou sem ter nenhum pejo, Eduardo. Chorou sem nem ter nem o quê? Sem ter nenhum remorso. Chorou de certa maneira, sem ter nenhum medo. Ok? Parece que eu vejo que eu tenho nesta hora diante de mim. Eu contando a história dele, parece que eu tô vendo ele bem aqui do meu lado. Abre aspas novamente. Ele continua a contar a história aqui na terceira estrofe. Eu quero falar parágrafo, mas é estrofe. Olha só. E eu disse comigo que infância de escravo, pois não, era um bravo, valente e brioso como ele não vi. E a fé que vos digo, parece-me encanto que quem chorou tanto tivesse a coragem que tinha o tupi. Meu amigo, não duvide, não. Parece que tu olha esse cara chorando e tu fala assim: nossa, mas ele é covarde. De maneira alguma. Eu nunca vi uma pessoa tão forte quanto essa pessoa. Eu nunca vi um jovem guerreiro tão forte, tão valoroso. Então, olha só. Ju, Nelson, a questão de habilidade 16, ela em geral está perguntando o que esse texto simboliza, por que esse texto é um texto literário, o que tem a ver essa expressão, essa palavra, ela simboliza o quê, ela metaforiza o quê, sem olhar para as alternativas. Só que eu e você, no nosso papo aqui, esse jovem guerreiro tupi, ele simboliza qual ideal? Eita, mas o Sais gostou de romantismo, né? Qual o ideal? Ele está trabalhando a figura do indígena aí como uma pessoa o quê? E aí? Idealizada? Além de idealizada, Ju, uma pessoa o quê? Guerreira, a mais forte, a mais poderosa. Meu amigo, diante da morte eu vou cantar o meu canto de morte. Você nunca verá que quem chorou tanto tivesse a coragem que tem o Tupi. Beleza? Tranquilo? Bora lá. A letra A, memória ancestral do guerreiro medieval. Turma, lógico que a inspiração é a mesma, a inspiração dentro da composição é a mesma. Você relacionar o herói medieval à figura do indígena. Mas uma não tem nada a ver com a outra para ser ancestral. A lógica por trás de tu colocar um guerreiro medieval e o indígena é a mesma, é para representar o que? A ideia de pátria, a ideia de nacionalismo. Mas um não tem nada a ver com o outro para ser o quê? Ancestral. Tá bom? Letra B. Melancolia saudosista da figura ameríndia. Turma, o que é melancolia? Melancolia é tristeza. Esse poema, o tom dele é um tom triste? Não. É um tom que coloca o quê? Que coloca lá em cima valores. Então não é melancolia. Eu estou indo pela palavra que singulariza a alternativa, tá bom? Edu, então essa coragem e o choro não seriam ideias opostas nesse sentido? Eu tinha ficado em dúvida na época, porque vi como uma flexibilidade analítica. Por exemplo, em um momento ele chora. Já a gente chega lá, tá bom, João? Já eu chego lá. Letra C. A letra C fala que é um texto literário porque ele valoriza o quê dentro do nosso poema? Eduardo, a grandiosidade do guerreiro. Eduardo, a guerrida dos eventos narrados. Teve narração? Teve. Ele não está contando uma história? Então a letra C faz sentido, beleza? Pode ser, Eduardo, pode ser, mas vamos ler as. Deixa eu pegar aqui, deixa eu marcar. Pronto. Letra D. Tenacidade bélica contra a descrença contemporânea. Pelo amor de Deus, mas não tem nada de contemporâneo. Ele não tá comparando
Em outras palavras, Eduardo, essa letra D, ela tá falando o quê? É o raiz versus o Nutella. Em palavras do dia a dia, em gírias do dia a dia. Ele tá comparando aí raiz e Nutella? Não, não tá. Tá bom? Eita. Explicar a letra B? Saúde, Eduardo. O ar-condicionado batendo na minha cara, aí alergia, vocês já sabem. Olha só. Melancolia saudosista da figura ameríndia. Porque, ó, eu tô indo aqui, Fábio, pela palavra que singulariza a alternativa, tá bom? Ele não tem um tom melancólico. Ele não tem esse tom melancólico aqui, tá bom? O tom do poema é um tom o quê? É um tom grandioso, grandiloquente. Deixa eu voltar. Na hora que ele tá contando a história, ele tá triste. Oh, meu Deus, eu vou contar uma história. O pobre coitado, ele foi, meu Deus do céu, coitadinho dele. Não. Ele ainda fala: acredita em mim, meninos. Eu vi esse guerreiro. Eu vi o que ele fez. Então acreditem. Então o tom não é de melancolia, tá bom? Vale, meu Deus, agora eu vou passar o dia espirrando. Eita. Posso sim, Ju. O que é ancestralidade? Quando eu falo de ancestralidade, é porque eu estou falando de duas coisas. Ou você é meu ascendente, ou você é meu descendente, correto? Ancestralidade tem a ver com ascendência ou descendência. Memória ancestral do guerreiro medieval. A figura do indígena tem alguma ancestralidade, tem alguma descendência do cavaleiro medieval? Não. A lógica por trás de colocar o cavaleiro medieval e o indígena é para indicar figuras heróicas, mas um não tem nada a ver com a outra. Um não nasceu do outro, por exemplo. Tá bom? Beleza? Deu para entender, Ju? Então essa questão de ancestralidade tá errada. Aí a letra E. A letra E está falando que isso daqui é um texto literário porque ele está simbolizando a flexibilidade analítica na caracterização de um indígena. Vamos lá. Em última análise, ele está dizendo que o indígena é uma pessoa flexível. Não, em última análise, ele fala o quê? Ele fala é que o indígena é um ser forte, tudo bem? Então, ele não tem uma flexibilidade analítica, ele não analisa o indígena como, por exemplo, ora representativo de uma coisa, ora como representativo do outro. Não. Vamos lá, vamos pegar o poema integralmente. A ideia que quer passar em primeiro Juca Pirama é que o indígena, ele é o quê? Ele é um ser forte, ele é um ser puro. Então, não tem essa flexibilidade analítica. Onde é que a gente vai ter uma flexibilidade analítica? Lá no modernismo, que você já olha a figura do indígena como quem? Como alguém que, ora, foi idealizado, mas que não é o quê? Que não representava um único povo, que era uma diversidade. Então, ele não flexibiliza aqui a caracterização do indígena. O indígena, tu lê o poema, tu termina o poema, tu entende que ele é um forte, beleza? Então, essa flexibilidade aqui, ela não está representada. Ok, show, turma. Aí, olha só. Deixa eu até voltar aqui. Ó, a Ju falou o seguinte: eu tinha ficado em dúvida na letra E porque eu vi como uma flexibilidade analítica, por exemplo, em um momento que ele chora, no outro é forte. Mas o fato dele chorar não implica dizer que ele é fraco, tá bom, Ju? Então, ele não faz essa oposição entre forte e fraco. Ele chorou, mas foi um choro de quê? De um guerreiro forte. Ele tá para morrer e ele tá fazendo o quê? Ele tá cantando o grito de o canto de morte, tá bom? Então, em nenhum momento ele é representado pela sua oposição, que seria um fraco. Beleza? Turma, deu para entender? Eita, que o Sais ele gostou, né, de um romantismo da vida.
Então, questão de número 13 foi maravilha? Bora lá. A próxima que vocês me pediram foi a questão de número 27. Vale, meu Deus. Isso daqui é o quê? Uma reportagem. Bem pequenininha, né? Na hora do simulator, meu Deus do céu, esse texto não vai terminar nunca. Bora lá. Na reportagem, uma marca linguística utilizada para enfatizar o tom de informalidade é o quê? Bora lá. Então, nesse caso, ele quer saber onde é, ele pede onde é que há uma marca de informalidade. Olha só, o pessoal que estava na aula na comunidade ontem, o pessoal ontem que estava na aula da comunidade média de linguagens, ele tá pedindo para tu fazer o quê? Para tu identificar onde é que tá a marca de informalidade. Turma, identificar a marca de informalidade. Bota bem no chat. Qual a competência e habilidade disso daqui? E aí? Quem estava ontem comigo? Eduardo, se ele fala de informalidade, ele está tratando a respeito de quê? Ele está tratando a respeito da língua portuguesa. Língua portuguesa é o quê? É competência 8. Eduardo falou em informalidade, nós temos duas possibilidades. Ou ele te pede para identificar qual é o traço de variante linguística, ou ele te pede para o quê? Ver o uso social dessa variante linguística. Ele está te pedindo para quê? Eduardo, qual a marca linguística utilizada? Ah, é para identificar. Por isso que essa questão é C8 o quê? H25. Tudo bem? Beleza? Maravilha, maravilha, maravilha. Ok. E aí, essa questão, não sei. Ju, a gente resolveu uma semelhante ontem, né? Igualzinho, igualzinha. Lembrando dela, essa Sim. pequena. Agora, o problema é que assim, vamos ver o que que o Sais coloca aí como gabarito. Vamos ler aqui direitinho. Vamos ler o texto, sem nenhuma pressa, trazendo essas marcas de informalidade. Lembrando, turma, o que que é informalidade? O que que é informalidade? Nós temos aqui no campo da língua portuguesa, lembrando, competência 8 é a língua portuguesa, tá bom? Nós temos aqui o campo da prescrição, que eu vou colocar aqui da norma, e nós temos o campo do prestígio da língua e do prestígio que a língua traz. Em relação à norma, nós temos o quê? Ou tu segue a norma gramatical, ou tu não segue a norma gramatical. Então, eu tenho aqui, basicamente, formal, ou o texto é formal, ou o texto é informal, beleza? Então, aqui a questão está falando de quem? De norma, de regra gramatical. Em relação ao prestígio, Eduardo, da língua, ou tu tem uma língua que se utiliza de palavras de uma seleção lexical culta, ou a língua, o culto, ou então o coloquial. Então, olha só, lá no Enem 2015, se eu não me engano, tem uma questão igualzinha. Só que lá ele pede coloquial, beleza? Lá ele pede coloquial. Aqui ele está pedindo o quê? Vou até colocar aqui para vocês. Aqui ele pede algo que seja, olha só, informal. Opa, ficou vermelho, amarelo. Informal, beleza? Então ele está me pedindo algo que está em desacordo com a gramática normativa. Vamos lá. Fala o seguinte. Lembrando, função social de uma reportagem é fazer o quê, Eduardo? É criar um debate ampliado, beleza. Por que é tão difícil comer bem? Então, ele vai fazer um debate ampliado sobre alimentação. Spoiler, não é. Eu já começo aqui com algo diferentão, né, Edu? Ele já começa trazendo uma palavra que não é da nossa, especificamente da nossa língua. Isso daqui é um estrangeirismo. Mas o mercado das dietas, a exposição a padrões de corpo irreais e os charlatões das redes sociais desviam o foco do que realmente importa.
Comer bem é simples. Basta seguir 3 passos. Coma comida de verdade, em quantidades moderadas, principalmente vegetais. Essas instruções são do jornalista americano Michael Pollan, um especialista em nutrição e seus mitos. Em 2008, ele publicou o livro Em Defesa da Comida, o manifesto em que destrincha essas 3 regrinhas. Pollan argumenta que uma parte razoável do que se come hoje no Ocidente não é bem comida, e sim algum tipo de substância comestível, uma esponja de milho se enquadra na primeira categoria, enquanto os salgadinhos superprocessados pertencem à segunda. Rapaz, quando eu era pequeno, eu pegava um daquele Doritos da vida, Fandangos, era aquele pacotão, oh, coisa gostosa para comer com Coca-Cola. Ave Maria. Eita, tu gosta, Maria? Aí, olha só. Entre as comidas de verdade, dê preferência àquelas que vêm de plantas. Isso não significa, é claro, que produtos de origem animal devem ficar de fora da dieta. E use o bom senso na hora de montar as opções para não comer além da conta. É só isso. Não existe essa história de dieta o quê? Detox. Ou chá misterioso que substituam o bom senso. Mesmo assim, somos mais propensos a testar soluções pontuais, panaceias sem base em evidências científicas e dicas mal embasadas em vez de sermos saudáveis de maneira simples e eficaz. Turma, ele quer saber aqui onde é que está um traço de informalidade. Ju, tu lembra qual é a função social de uma reportagem, né? Que é debate ampliado. Mas tu lembra quais são as tipologias predominantes que, em geral, eu consigo encontrar dentro de uma reportagem? Vocês lembram, pessoal? Edu, se eu vou trazer a opinião de terceiros para o meu texto, tem a argumentativa, né? Ok. Mas tu tá dentro de qual cenário? Eduardo, tu tá dentro do cenário jornalístico. O cenário jornalístico, ele é caracterizado por ser o quê? Claro, objetivo e direto. Tipologia, Ju? Expositiva, né? Expositiva. Agora, agora, Eduardo, eu vou encontrar muitos traços de informalidade dentro de uma reportagem. É natural ter muitos traços de informalidade dentro de uma reportagem? Não, porque eu tenho tipologia expositiva para ser claro, objetivo, direto, formal. Então, a informalidade dentro desse texto vai ser o quê? Exceção, Maria Eduarda. Exceção, Nicole. Então vamos lá. Olha só. A letra A fala o seguinte: a aplicação de diminutivo afetivo demonstrado em regrinhas. Turma, o diminutivo ele pode ser utilizado sim como muitas vezes algo que é informal. Mas aqui nesse caso foi para demonstrar afetividade. É porque, oh meu Deus, eu gosto tanto dessas regras. Oh, mas elas são tão queridas, vocês não gostam, não. Não tem afeto aí. Afeto seria o quê? Sentimento, Eduardo. É porque ele tem sentimento pelas regras? Não. Todo mundo concorda comigo que afetivo aí, no mínimo, tá errado. Beleza? Ok. O diminutivo poderia ser, tá bom? Poderia ser. Letra B. Construção sintática impessoal. Em comer bem é comer simples. É uma construção impessoal? É. Essa construção sintática impessoal está de acordo ou não está de acordo com a gramática normativa? Está de acordo com a gramática normativa. Então, eu tenho uma construção sintática impessoal, Eduardo? Tenho. Mas isso daqui não responde o comando da questão, que ele quer saber onde há o quê? Informalidade. Então, isso daqui está falso. Letra C. Aqui, ó, tá presente no texto, mas não responde o comando da questão, tá bom? Então, não posso marcar ela. Letra C. Adjetivo depreciativo em substância comestível. Primeiro, o adjetivo, ó, qual dessas duas palavras é o adjetivo? É substância ou é comestível?
A substância, ela pode se colocar o quê? Um artigo aqui ao lado. Palavra que o artigo acompanha é substantivo. Então, não vou olhar para a substância. Comestível. Ei, eu chegar e dizer para vocês que, nossa, essa comida ela é comestível. Isso daí é depreciativo? Não, né? Eduardo, a expressão poderia ser depreciativa. Meu amigo, mas o papel de um adjetivo na língua portuguesa não é caracterizar? Então quer dizer que todas as vezes que você disser assim, eu acho aquela pessoa chata. Eu dizer que a pessoa é chata, isso é informal? Não. Então não faz sentido algum, Eduardo. O uso de um adjetivo é informal? Não. Então, olha só, estou anulando alternativa por alternativa. A utilização do verbo declarativo argumenta. Meu amigo, se isso daí for informalidade, acabou-se o texto dissertativo argumentativo do Enem de vocês. Utilizar o verbo argumentar é informalidade? Não, meu povo. Então, isso daqui deixa eu tirar. É porque ele coloca assim umas palavras bonitas, né? É o verbo declarativo. Como se fosse uma coisa fora do comum. Utilizar o verbo argumentar. É informal? Não, a gente utiliza e não está em desacordo com a gramática. Agora, olha essa letra E. É para tu marcar ela sem medo. Opção pelo uso de estrangeirismo spoiler. Ou seja, eu trazer uma palavra estrangeira para o meu léxico, isso daí é em desacordo com a gramática normativa? É, porque na gramática aquilo não está presente dentro do léxico, correto? Eu estou trazendo algo de fora. Então, isso é o quê? Isso é extrapolar o que a gramática portuguesa brasileira prescreve. Por isso que a letra E vai ser o nosso gabarito, tá bom? Turma, anulando alternativa por alternativa, faz sentido para vocês? Vai lá, Ju. Ju, o teu microfone tá baixinho. Eu não tô conseguindo ouvir direito. Tá meio abafado? Melhorou agora? Melhorou, melhorou. Eu ainda enxergo o diminutivo como uma forma afetiva. Sabe, quando você fala com uma criança, por exemplo, você fala, eu vou te explicar essas regrinhas. Eu vejo como algo afetivo. Vamos lá. Por exemplo, se eu chego e falo assim, ô Juzinha, tudo bem? Nesse caso, eu tenho uma afetividade com a sua pessoa. Eu tenho o quê? Eu tenho uma relação com a sua pessoa de amizade. Isso é afetividade. Mas com regras, eu tenho afetividade. Eduardo, regrinhas, que são regras que, de certa maneira, nem existem. Ou seja, é um substantivo para designar algo que, de certa maneira, não pertence nem a ela, não é? Nem a Maria Clara Rossini, que fez a reportagem. São regras de terceiros. Então não existe essa afetividade, tá bom? Essa afetividade ela não está demonstrada dentro do substantivo regras. Por isso que o uso desse diminutivo não seria algo que vá contra a formalidade da língua, tá bom? Então, a afetividade está necessariamente ligada à subjetividade, eu posso dizer isso? O diminutivo nem sempre ele está ligado à não apenas à subjetividade, mas a afetividade seria o quê? Sentimental, tá bom? A afetividade não é apenas subjetivo. A afetividade tem o quê? Tem um caráter psíquico que você tem emoção no meio, tu tem sentimento no meio. Então não é apenas subjetividade. Que algo pode ser. Oi? Desculpa te interromper. Pode continuar. Ah, tá. Não, relaxe. Professor, existe alguma situação em que o estrangeirismo não é informal ou sempre será informal? Algumas situações, né, Alisson, por exemplo, como anglicismos, como, por exemplo, estrangeirismos, que eles foram incorporados à nossa língua, eles não são considerados o quê? Eles não são considerados informal, tá bom? Algumas palavras do nosso léxico. Deixa eu colocar bem aqui para vocês.
Deixa eu mostrar bem aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar rapidinho aqui para vocês. Deixa eu ver. Eu não estou conseguindo. Cadê? Eu tenho um PDF que eu organizei os anglicismos, que eu organizei os estrangeirismos. Mas, vamos lá. A palavra garçom. A palavra garçom, ela vem de onde? Eduardo, a palavra garçom, ela vem do francês, correto? Do francês. Eu utilizar garçom hoje em dia é errado? Não. Então é um estrangeirismo, tá bom? E aí esse estrangeirismo ele foi incorporado ao nosso léxico. Agora, spoiler, foi incorporado? Não, ainda não. É porque, Nelson, nós temos um negócio na língua portuguesa chamada VOLPE. Gente, foi? Nós temos um negócio chamado VOLPE na língua portuguesa. É do que seria exatamente esse VOLPE? O VOLPE nada mais é do que o conjunto de todas as palavras incorporadas ao nosso léxico, tá bom? É o vocabulário, aqui ó, vocabulário ortográfico, tá bom? Da língua portuguesa. Beleza? Tranquilo? Então, questão de número... Essa daqui foi a 20... Foi a 27. 27 foi. Turma, a próxima é exatamente a questão de número 28. Ah, Reija. Oi. É rapidinho, só tenho mais uma dúvida na 27. Que estrangeirismo não é uma marca de coloquialidade, mas é uma marca de informalidade. Ela também pode ser coloquialidade, Ju. Mas, em geral, ela não representa o nosso dia a dia, tá bom? Quer queira, quer não, ela não representa o dia a dia do brasileiro. Então, ela tá muito mais para informalidade, tá bom? Mas isso é o detalhezinho, tá? Uma questão que a gente fez ontem, que a língua estava estudada ou Sim. não de coloquialidade. E aí tinha estrangeirismo, mas estava correto. Aí Exatamente. a diferença de coloquialidade e informalidade. Sim. Entende? Mas eu diferenciei aqui para vocês, né? Que é aqui, no caso, a coloquialidade, ela tem a ver com o prestígio da língua. Lá no caso, por exemplo, ele perguntava o que era coloquialidade, ou seja, onde é que está o traço da língua que é do dia a dia? Ah, Eduardo, o traço da língua que está do dia a dia seria justamente Eu nem lembro, naquela questão era o que mesmo? Era o uso de... Ah, sim, verdade. Aí, aqui nesse caso, ele pede uma informalidade. A informalidade, ela pode entrar o estrangeirismo sem nenhum problema, porque você está indo além da língua portuguesa, tá bom? Beleza? Então, o estrangeirismo, ele pode ser, sim, um traço de informalidade. Em geral, não tanto coloquialidade, tá bom? Bora lá. Próxima questão, the next. Aqui, turma, o que a Ju está perguntando é muito interessante. São traços conceituais que a competência 8 já abordou, tá bom? Na prova do Enem. Diferença de coloquialidade para informalidade, beleza? Bora lá. Texto do Carlos Drummond de Andrade, provavelmente, Maria Eduarda, um texto que é o quê? Competência 5, né? Mas vamos conferir. O poema de Carlos Drummond de Andrade, publicado na década de 40, reflete sobre a coletividade. No texto, o eu lírico desenvolve um pensamento crítico que evidencia o quê? Olha só, isso daqui, com certeza, é competência 5. E, turma, ele não colocou aqui à toa, ele não mostrou aqui à toa o ano, correto? Ele quer que tu relacione esse texto literário ao momento da sua produção. Então, esse daqui é se encagar o quê? Quando eu relaciono o texto literário ao momento da sua produção. Habilidade? Cadê? Eu sei que vocês sabem. Habilidade 15, né? E C5H 15. Perfeito. Aí, olha só. Eu vou conversar com vocês aqui rapidinho sobre o Drummond. Por quê? Se é questão de habilidade 15, Nelson, como é que você responde questão de habilidade 15? É se perguntando qual característica da escola literária está presente no texto desse autor. Beleza, Emanuele? Beleza, Fábio?
Qual característica da escola literária está presente no texto desse autor? Agora vamos lá, vem aqui comigo. Vocês que estudaram literatura estão extremamente preparados. Quando eu falo de Carlos Drummond de Andrade, ele é de qual geração do romantismo? Romantismo, hein, Eduardo? Modernismo. Eduardo, ele é de qual geração do modernismo? Vou anotar bem aqui para vocês. Primeira, segunda ou terceira? Sem medo, meu povo. Eu sei que vocês sabem. Ai, Eduardo, eu tenho vergonha. Vai que eu erre. Meu povo. Isso, exatamente, Emanuele. Perfeito, Ju. Então, segunda geração do modernismo. O que é que eu sempre falo sobre a segunda geração do modernismo? Vamos lá. Turma, é o seguinte. O que é que estava acontecendo ali por volta de 1940? Bora lá, vocês que viveram essa época. 1940. Estava acontecendo o quê? Isso, o mundo estava se explodindo em guerra, correto, Ju? Aí, na divisão literária, na divisão da poesia, vou colocar aqui para vocês desse jeito, ó. Entre parênteses, poesia de 30. Ok, maravilha. Posso ouvir um amém? Amém. Na poesia de 30, nós temos duas divisões literárias. A primeira divisão são aqueles autores que pensam o seguinte, meu amigo, o mundo está se explodindo em guerra. Meu amigo, tu não ia ficar angustiado se o mundo estivesse acabando? Meu Deus do céu, será que amanhã eu vou estar vivo? Então, internamente, o ser humano estava vivendo um momento de angústia. Só que essa angústia, ela era refletida de qual maneira, Eduardo? De duas maneiras. A primeira forma, meu amigo, se eu for ficar me importando com tudo que acontece no mundo, eu vou ficar o quê? Eu vou ficar doido da cabeça. Então, eu não vou me preocupar em querer mudar o mundo. Eu não tenho força para isso. O que eu vou fazer é o quê? Eu vou cuidar da minha espiritualidade, eu vou cuidar do meu bem-estar. Então, parte da poesia da segunda geração trabalha uma espiritualidade. Aí vocês conhecem um traço que neo-simbolista, beleza? Tranquilo, né? Eduardo, principal autora que puxa para essa espiritualidade. Clarice Lispector, Eduardo. Cecília Meirelles, beleza? Aí, Eduardo, o que mais? Turma, outra leva de autores comandada principalmente pelo Drummond, beleza? Drummond, Vinícius, Jorge Lima, pode entrar aqui também o Murilo Mendes, hora ou outra. Eles pensam o seguinte, meu amigo, se eu for querer, eu não consigo resolver os problemas do mundo, mas está me deixando impaciente, é angustiante, Eduardo, essa sensação de não poder fazer nada. Eu não posso ir lá na Europa e dizer assim, acabou a guerra, mas eu vou usar as armas que eu tenho para lutar. Eu vou usar as armas que eu tenho para fazer um mundo melhor. E a arma que eu tenho é quem? É o papel e a caneta, a poesia. Turma, a poesia que trabalha o social, ela é chamada de poesia o quê? Ela é chamada de poesia o quê? Isso, obrigado, Ju. Engajada. Beleza? Ah, Eduardo, verdade. Bora lá para o nosso texto. Sendo Drummond aqui, mãos dadas, eu espero que isso seja uma poesia espiritual ou uma poesia engajada. Engajada. Beleza? Eu não sei se vocês estão ouvindo, mas minha vizinha está ouvindo um Pablo aqui. Eu diminuí aqui o microfone para não sair os ruídos. Meu bilu, 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 bilu. Olha, meu Deus do céu. E não ouve baixo. Rapaz, não ouve baixo, não. Meus vizinhos todos vão ouvir que eu sou chifrudo. Eita, de acha, meu Deus do céu. Ok, vamos lá. São casos, turma. Brincadeiras à parte. Bora lá. O Drummond ele chega e fala o seguinte: eu não serei o poeta de um mundo caduco. Eu não serei aquele poeta que só fala do passado. Também não cantarei o mundo futuro. Também não vou ser aquele poeta que fica falando, Nelly, isso só do futuro. Não.
Eu estou preso à vida e olha, os meus companheiros estão taciturnos, mas nutrem esperanças. Ele fala o seguinte, meu amigo, eu não vou ser o poeta que vai falar do mundo futuro, não. Muito menos ficar falando só do passado. Eu estou olhando para a minha realidade e eu vejo as pessoas ao meu lado, elas estão taciturnas, elas estão caladinhas, Eduardo. Mas dentro do coração delas tem muito é o quê? Tem muita esperança. Ok? Entre eles, consideram enorme realidade. Eles não ficam vivendo de sonhos, não. Tem a realidade. O presente é tão grande, não nos afastemos. Não nos afastemos muito, vamos de mão dada. Ei, vamos viver o presente. E para viver o presente, ei, me dá bem tua mão, me dá bem tua mão. Nós vamos juntos, nós vamos lutar juntinhos pelo presente. Não serei o cantor de uma mulher, de uma história, não direi os suspiros ao anoitecer, a paisagem vista da janela, não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicida. Não fugirei para as ilhas, nem serei raptado por serafins. Eu não vou fugir da minha realidade. Eu vou lutar pela minha realidade. O tempo é minha matéria, do tempo presente, os homens presentes, a vida presente. Vamos para as palavras que singularizam as alternativas. Letra A, incompreensão. Letra B, questionamento. Letra C, importância de ler poemas de ler poemas. Letra D, engajamento. Letra E, superficialidade. Turma, somente olhando para as palavras que singularizam as alternativas, verbos de sende, o que é que combina com o poema que a gente acabou de ler? Qual o nosso gabarito? Eu sei que vai ficar em dúvida aí. Eu sei que vocês vão ficar em dúvida. Olha só. Letra A. Letra A. Incompreensão da sociedade quanto à necessidade de união para enfrentar o presente. Não, ele compreende. Ele compreende, correto? Ele compreende que a sociedade, ela é o quê? A sociedade precisa se unir, se fortificar. Tanto é que ele fala assim: ei, meu povo, vamos de mãos dadas, tá bom? Perfeito? Então, letra A tá fora. Ele compreende isso. Letra B. Questionamento. Ele faz um questionamento de um poeta moderno às temáticas exploradas na poesia tradicional. Turma, a temática dele é questionar a poesia tradicional? É questionar, por exemplo, a poesia do Gregório de Matos? É questionar a poesia do... Não, tá fora, né? Então ele não faz esse questionamento. Ele poderia até questionar a sociedade, mas ele está dizendo aqui na alternativa, o detalhamento fala que questiona a poesia. Não, ele não está questionando a poesia em si. Ele está dizendo que ele não vai cantar nem o mundo futuro, nem o mundo passado. Letra C. Importância de ler poemas. Não, em nenhum momento ele está dizendo que tu precisa necessariamente ler poemas. Ele está dizendo que no poema dele, quando ele for escrever, ele vai falar da vida presente. Letra D. Necessidade de engajamento com as problemáticas da sociedade vigente. Meu povo, vamos de mãos dadas. Eu sei que vocês estão taciturnos. Eu sei que vocês estão caladinhos. Mas vamos de mãos dadas, que eu sei que no coração de vocês tem o quê? Esperança. Todo mundo consegue perceber que existe esse engajamento no texto do Drummond sobre as problemáticas sociais. Vamos de mãos dadas, pessoal. Tudo ok, maravilha. Olha só. Letra D. Letra E. Ele não está questionando poeta nenhum. Superficialidade dos poetas ao abordar temáticas socialmente relevantes? Não, ele está convocando as pessoas para falar dessas temáticas relevantes e não dizendo que é superficial. Então, aqui, nosso gabarito, letra D de dado. Beleza? Sai botando aí para moer. Questão de número aqui foi qual? 28, correto? 28ª. Turma, dá tempo de mais algumas? Como é que tá a fome de vocês aí? Vale, Eduardo, eu tô morrendo de fome, Ju.
Dá tempo? Você repete só porque ele acha errado, tá bom? A letra, Ah, letra A. Incompreensão da sociedade quanto à necessidade de união para enfrentar o presente. Ele não fala, ele não está evidenciando, ó, o eu lírico ele está desenvolvendo um pensamento crítico. O pensamento crítico que ele desenvolve, Ju, é de que, oh meu Deus, esse povo todinho aí, ninguém se importa com nada, o povo é alienado, eles não compreendem a importância de da gente se unir. Ele está questionando isso, quer dizendo que a sociedade não compreende a importância da união. de forma explícita, não. Mas quando ele fala não nos afastemos, eu teria que Qual, vai Ju? querer Onde se é? afastar. Onde foi que tu viu? No sexto verso, ele fala não nos No- afastemos. Aí eu teria que, se ele pede para não se afastar, a sociedade estaria afastada. Então, Não nos afastemos de seria quê? Não nos de afastemos de Deus. quê? Do presente, correto? Do presente, vivenciado. Então, olha só. A temática do poema, ele está desenvolvendo um pensamento crítico, dizendo que a sociedade ela não compreende a importância de união para enfrentar o presente. Toma cuidado, Ju, porque tu tem todo o poema que a temática dele está falando o seguinte: pessoal, o tempo é nosso presente, vamos lutar, vamos para cima. Esse verso ele não pode ser relevante o suficiente a ponto de tu inferir que toda a temática do poema ela trata de que a sociedade ela não quer se unir, que ela não sabe a importância de se unir. Tanto é que o Drummond ele está puxando o quê? Ele está puxando para a união. Se ele fala sobre união ao longo de todo o poema, não é porque a sociedade não sabe do papel da união, tá bom? Ele tá, se tivesse assim, convocação para se unir, aí sim, ok. Só que essa palavra incompreensão está dizendo que a sociedade é alienada. Não, o poema dele é o quê? É engajado, tá bom? Beleza, Beleza? obrigada. Por nada, Beleza. Ju. Deixa eu ver. A próxima que vocês me pediram, vamos lá, foi a oitava, lá no início. Qual é essa oitava, meu Deus? Rapaz, por coincidência, parece que vocês pegam assim. Vamos ver todas as questões de poemas, Eduardo, que eu não entendi foi nada desses poemas. Quando chega poema na prova, eu já me assusto. Bora lá, poeminha, turma. Mais uma vez, o SAIS, vocês podem perceber que nesse simulado ele puxou muito para temáticas, né? A gente fez duas questões aí de coisas, de romantismo, agora mais duas questões só do Drummond, só da segunda geração. Mas vamos ver, olha só. Essa questão, ela fala o seguinte, olha só. Nesse poema de Carlos Drummond de Andrade, a expressividade centra-se há uma representação da ideia de família pautada no quê? Então ele está me perguntando por que que esse texto aqui ele é expressivo, tá bom? Se ele está me perguntando por que, que ele é expressivo, por que, que ele é simbólico, evidentemente isso daqui tem que ser C5H16. Eu estive até olhando lá no coisa, essa foi uma das questões que eu discordei da classificação, porque aqui, essa classificação que ele deu, ele está puxando para a expressividade. Lá, Ju, no gabarito do SAIS, eles deram como se fosse H17. Foi uma das questões que eu discordei. Por quê? Tu tem inúmeras questões do Enem que falam expressividade. Se ele quer saber por que, que o texto é expressivo, se é expressivo, é porque é habilidade 16. Tem alguma ideia, tem alguma palavrinha ali que vai além do usual, que vai além do denotativo. Então, isso daqui é H16, tá bom? Não H17. Então, eu tenho essa discordância aí a tratar. Beleza? Então, vamos lá. Olha só. A expressividade centra-se em uma representação da ideia da família pautada no quê? Por que, que esse texto é expressivo? Qual a expressividade dentro desse poema do Drummond? Como é que a família ela é vista dentro desse texto? Basicamente é isso, beleza? Vamos lá, olha só. Não tem um título aqui, deixa eu ver se vai ter aqui.
É lá da Rosa do Povo. Vamos lá. Este retrato de família está um tanto empoeirado. Já não se vê o rosto do pai, quanto dinheiro ele ganhou. Então ele está mostrando para a gente aqui a imagem de um retrato. Imagina aí um retrato bem antigo da tua família. E às vezes a imagem que um retrato, que uma fotografia representa, não conta a verdadeira o quê? A verdadeira história de quem é aquela pessoa. Nas mãos dos tios, não se percebem as viagens que ambos fizeram. A avó ficou lisa e amarela, sem memórias da monarquia. Então imagina aquela tua foto de família, aquela foto bem antiga. Eu tenho certeza que cada família tem uma guardada. Aí tem o quê? Os vários entes aqui da família. Eita, Eduardo, mas tu sabe desenhar. Valha, meu Deus. Então ele está falando mais ou menos isso. A avó ficou lisa e amarela, sem memórias da monarquia. Então ele vai misturando muitas vezes o quê? A qualidade da foto com a qualidade o quê? Da psique. Então, basicamente aqui, ele mistura o empoeirado da foto com o quê? Com a vivência do pai. Aqui ele mistura os tios, juntamente com o quê? Com o que eles fizeram. Ele mistura a avó, no caso da foto, com o que ela vivenciou. Bora lá. Esses estranhos assentados, meus parentes, não acredito, são visitas se divertindo numa sala que se abre pouco. Ficaram traços da família perdidos no jeito dos corpos, bastante para sugerir que um corpo é cheio de surpresas. Então, aquilo que tu vê não realmente o é. Aquilo que muitas vezes a gente vê é apenas a carcaça física, mas dentro da pessoa tem memórias, dentro da pessoa tem vivências, tem um tudo. O retrato não me responde. Ele me fita e se contempla. Nos meus olhos empoeirados e no cristal se multiplicam. Os parentes mortos e vivos já não distingo os que se foram dos que restaram. Perceba apenas a estranha ideia da família viajando através da carne. Ou seja, a carne sendo representativo o quê? Apenas do material. Mas o que de fato importa, do que de fato fica é o quê? É a memória. É muito semelhante aquele poema dele, que ele fala que as coisas que você consegue pegar, que ele fala assim, amar o perdido deixa confundido este coração, nada se pode ao ouvido contra o sem sentido apelo do não. As coisas tangíveis tornam-se insensíveis à palma da mão. As coisas tangíveis que você pode pegar têm uma insensibilidade. Mas as coisas findas, as coisas que terminam muito mais que lindas, essas sim ficarão. Então, a memória fica. A carne, ela se esvai. A gente está aqui como pessoas o quê? Passageiros, tá bom? Então, o que que há de expressivo, turma? Por que que esse texto ele é expressivo? Por que que esse texto é o quê? É simbólico. Ele está olhando para os seus antepassados, ele está olhando para uma foto de família e ele não enxerga a foto de família apenas como o quê? Apenas como a carne, mas sim como o quê? Como algo além. Cara, eu tô vendo bem aqui, por exemplo, na minha tela, tá o retrato da Emanuele, tá o retrato da Juliana, do Nelson. O Nelson, o retrato aqui é um gato, se eu não me engano. Tá aqui o retrato do Pedro. Então, o que que acontece? Quando eu olho para esses retratos, eu vejo apenas o material. Eu não vejo, por exemplo, as vivências da Ju, eu não vejo as dores que ela teve na vida, eu não vejo as felicidades. Quando eu olho para o retrato do Pedro, eu não vejo o que ele vivenciou, quais são as suas felicidades, quais são as suas angústias. Então, ele coloca no mesmo plano o quê? Ele coloca no mesmo plano o material, só que ele vai além. Ele coloca nesse mesmo plano a vivência. Beleza? Eduardo, essa vivência entre material e o afetivo, vou chamar aqui de afetivo, tá bom? Que é o simbolismo por trás desse poema, que as coisas combina muito, né? As coisas tangíveis tornam-se insensíveis à palma da mão, mas aquelas coisas findas, muito mais que lindas, essas de fato ficam. É conflituoso, ele trabalha o conflito ou ele coloca no mesmo plano? Coloca no mesmo plano, Eduardo. Então vamos lá. Letra A.
Aqui ele coloca uma conciliação entre passageiro e permanente. Letra B, ele trata de conflito entre ideais. Na letra C, a predominância do concreto sobre o abstrato. Letra D, o controle do consciente. E a letra E, oposição entre o universo infantil e adulto. Turma, tem duas alternativas aí que são absurdas. Na hora que tu olha para essas duas alternativas, tu, não, isso daí não tem como ser. Quais são as mais absurdas que vocês não marcariam jamais? Jamais, Eduardo, nem que me pagasse. Letra E, perfeito. Perfeito, Maria. Por quê? A letra E aí, Maria, tá falando de universo o quê? Universo infantil versus universo adulto. Ele não tá colocando esses dois planos aqui pra gente, não. Tá fora isso. E a letra D? Consciente e o inconsciente. Em algum momento tu tem uma fuga da realidade do inconsciente de um universo onírico? Não temos. Então a letra D e a letra E eu já tiro logo de cara. Vamos lá, vamos aqui para a letra C. A letra C está falando que é uma predominância do concreto sobre o abstrato. Aí, vamos lá. O que é algo concreto, Eduardo? Algo concreto é que tem uma independência, ele existe independentemente de qualquer coisa. Por exemplo, celular. Celular é um objeto independente, é algo independente, então é concreto. Agora, por exemplo, quando eu falo assim, por exemplo, o amar. Turma, o amar ela necessita de quê? De que alguém ame para o substantivo, no caso, o amar, exista. Ele está colocando nesses dois planos, dizendo que o concreto ele vai além do abstrato. Não, ele não trabalha a relação de concreto e abstrato aí, nesse texto. Então, concreto, anota aí, concreto é aquilo que tem existência independente. Abstrato é aquilo que tem existência dependendo de alguém para fazer aquilo. Amor, alguém precisa chegar. O amor, alguém precisa chegar e precisa amar. O frio, alguém precisa chegar e sentir o frio, correto? Então isso é abstrato. Letra B. Conflito entre ideais ultrapassados e modernos. A gente trabalhou duas questões do romantismo hoje. Naquelas questões, ele trabalhava especificamente sobre ideais. Esse texto aqui trabalha sobre ideais ou sobre valores familiares da família. E outra coisa, sobre algo que é ultrapassado e algo que é moderno, ele coloca o texto de maneira conflituosa ou coloca tudo trabalhando no mesmo plano? Eduardo, tudo tá trabalhando no mesmo plano. Então, isso daqui tá o quê? Tá falso. Ele não tá dizendo, ou umas coisas são tão ultrapassadas. Esse teu celular aí, Eduardo, é ultrapassado. Tu tem que usar coisa, algo moderno, tá bom? Ele não torna conflituoso, tá bom? E a letra A? A letra A ele coloca que há uma conciliação entre o quê? Entre o passageiro. O que é o passageiro, Eduardo? A carne. O que é passageiro, Eduardo? A nossa experiência aqui no mundo. E o permanente, turma, que fica. O que fica das pessoas, de fato? É a memória. É o que elas vivenciaram. É aquilo que elas fizeram. Então, uma simples foto, um simples retrato, ele não está me mostrando o quê? O que foi vivenciado. Ele não está me mostrando o quê? Ele não está me mostrando que a minha avó, ela representa muito mais do que mostra a carne. Então ele coloca no mesmo plano que algumas coisas são o quê? Tangíveis, outras coisas são o quê? São sensíveis. E aí, é, é um jogo conflituoso? Não. É um jogo que tudo está dentro do mesmo plano. Então aqui nosso gabarito letra A de Amora, A de Amor. Eu pensei que essa fosse a questão que vocês mais iriam pedir. Que ela, de fato, ela é enrolada aqui. Ela é enrolada.
Mas deu para entender? Vai lá, Pedrão. Edu, repete essa questão do concreto e o abstrato, que eu marquei letra C e na minha cabeça ainda faz mais sentido a C, entendeu? Olha só, ele está dizendo que há uma predominância do concreto sobre o abstrato. Ele está dizendo que predomina, Pedrão, o quê? Predomina a foto sobre. Vamos colocar em palavras. Vamos colocar em palavras. O que é concreto ali? A foto, a fotografia. Ele está dizendo que a fotografia ela é maior do que o abstrato. Vamos colocar alguma coisa que foi abstrata aqui? Pronto, a Nesse memória. caso, a memória. Isso, pode ser a memória. Ei, em algum momento ele disse que a foto, ela é maior, ela é mais importante, ela predomina sobre a memória? Não, né? Ele está colocando que são vivências o quê? Que são vivências e experiências diferentes e que existem no mesmo plano. Eu não consigo enxergar nessa foto simplesmente a vivência da tia fulana. Eu não consigo ver a vivência desse casal. Então, ele não está dizendo que a vivência, o concreto, ele é mais importante, predomina, correto? Do que o abstrato. Beleza? Tranquilo, tranquilo, tranquilo? Maravilha, show. E Ju, por coincidência, a 16 é a próxima, beleza? Isso daqui é a oitava, né? A 16 é a próxima. 16, 16. A pensar que era poema. Eu já ia falar assim, Ju. Não, poema, chega de poema hoje, meu Deus do céu. Eita, já não aguento mais poema, Eduardo. Bora lá. Turma, vamos lá. Essa questão aqui também é uma questão que fala de literatura, correto? Mas não necessariamente. O texto é literário, mas não necessariamente Capitães da Areia, né? Vai ser uma questão de C5. Bora lá. Fala o seguinte. Considerando o objetivo da notícia de jornal presente na ficção de Jorge Amado. Ah, então ele está dentro do coisa, dentro da ficção tem uma parte lá que ele está representando uma notícia. Ok. Então a gente está trabalhando dentro de um texto, tem um gênero textual lá. Presentes na ficção de Jorge Amado, as escolhas lexicais feitas têm a função de. Olha só pelo comando não dá para saber exatamente qual a competência dela. As escolhas lexicais feitas têm a função de quê? Por que ele escolhe determinadas palavras? É porque ele quer revelar alguma coisa, a postura imparcial, é porque ele quer indicar a posição assumida, é porque ele quer disfarçar a crítica, é porque ele quer veicular uma reclamação, ou ele quer refutar a culpa. Turma, olha só. Olhando para as alternativas, eu acho que fica um pouquinho mais claro. Que ele está trabalhando o que aí, Jô? Cenário jornalístico. Além de ser cenário jornalístico, Eduardo, ele está trabalhando uma questão muito de argumentação, correto? Ah, Eduardo, é verdade. Nesse caso, ele está me perguntando, em outras palavras, qual seria o objetivo do autor ao utilizar uma determinada escolha lexical, tá bom? Por isso que o SAIS ele categoriza essa daqui com uma famosa C7H23, tá bom? C7H23. Então vamos lá, vamos ver aqui o nosso texto. Já por várias vezes, o nosso jornal, que é sem dúvida o órgão das mais legítimas aspirações da população baiana, tem trazido notícias sobre a atividade criminosa dos Capitães da Areia, nome pelo qual é conhecido um grupo de meninos assaltantes e ladrões que infestam nossa urbe, que infestam a nossa cidade. Beleza? Então ele está basicamente dizendo que está explicando por qual motivo não, que ele tem trazido muito essas notícias. Beleza, tudo bem. Então vamos aqui. Só essas crianças que tão cedo se dedicaram à tenebrosa carreira do crime não têm moradia certa, ou pelo menos a sua moradia não foi localizada. Como também ainda não foi localizado o local onde se escondem os produtos dos seus assaltos, que se tornam diários, fazendo jus a uma imediata providência do juiz de menores e do doutor
chefe da polícia. Então ele está falando, meu amigo, ainda não se sabe onde esses meliantes moram e nem se sabe onde é que eles guardam o produto dos seus roubos. Então é importante que as autoridades, o juiz de menores e o doutor-chefe de polícia, que eles tomem uma postura, uma providência imediata, meu amigo, vá procurar o que fazer, entendeu? Vá prender esses bandidinhos. Então vamos embora lá. Nesse caso, as escolhas lexicais feitas têm a função de quê? As palavras utilizadas, qual o objetivo do autor ao utilizar? Em outras palavras, qual a ideia que ele quis passar, Eduardo? Qual o objetivo do autor dessa notícia? Aí, olha só, lembrando que aqui é um texto literário, correto? Em geral, uma notícia, ela tem um objetivo, tem uma função social de apenas passar um fato adiante. Mas aqui, tu tá percebendo que essa notícia, ela é parcial ou imparcial? Ela é parcial ou imparcial? Parcial, né? O jornalista, ele vai lá e fala o seguinte, meu amigo, pelo amor de Deus, prendam esses bandidos. Mais ou menos isso. Então, tem a parcialidade. Então, olha a letra A. Revelar a postura imparcial da imprensa ao se identificar com a coletividade. Não. Se fosse parcial, é porque ele estaria de acordo com a função social de uma notícia. Quer focar apenas em quem? Notícia foca apenas no fato. Só que nem sempre o jornalista ele vai seguir essa postura. Letra A, tá fora. Letra B. Indicar a posição assumida pelo enunciador diante de um problema social. Turma, olha o que ele fala aqui. Olha o que ele fala. Faz jus a uma postura imediata. Ei, doutor de polícia, ei, juiz de menores, façam alguma coisa, pelo amor de Deus. Temos isso no nosso texto. A ideia que ele quer passar dentro de uma notícia é para alguém tomar uma atitude? Sim, Eduardo. Pronto. Letra B, não é? Letra C. Letra C. Disfarçar a crítica. Meu povo, em nenhum momento ele tenta disfarçar, né? Do jornalista em relação às crianças. Meu amigo, ele é... Turma, a crítica aí, ela é explícita ou ela é implícita? Eduardo, se ele está falando palavra por palavra, é explícito. Todo mundo disfarça. Letra D. Veicular as reclamações dos leitores diante da ineficiência dos órgãos oficiais. Não, na realidade ele não está mostrando a reclamação do leitor, tá bom? Isso daqui ficaria muito à parte de qual gênero textual? Qual gênero textual colocaria a reclamação do leitor? Ficaria muito mais a par de uma carta de leitor. Nesse caso, vamos lá, deixa eu voltar aqui a questão. Já por várias vezes, o nosso jornal, que é sem dúvida o órgão da mais legítima aspirações da população baiana, tem trazido notícias sobre a atividade criminosa dos capitães da areia, não pelo qual é conhecido o grupo dos assaltantes e ladrões que infestam nossa Uber. Essas crianças que tão cedo se dedicaram à tenebrosa carreira do crime não têm moradia, ou pelo menos sua moradia não foi localizada. Como também ainda não foi localizado o nome do esconderijo dos assaltantes, onde é que vocês estão vendo aqui o leitor? Onde é que vocês enxergaram aqui o leitor? Tem reclamação do leitor em alguma parte do texto? Edu, quando ele fala Oi. assim, que é sem dúvida o órgão das mais legítimas aspirações da população baiana. Aí as aspirações da população baiana não seria? Não, em nenhum momento tem a reclamação do leitor. O que é o órgão da aspiração baiana? Cadê? Deixa eu voltar aqui. Não, né? Ó, já por vezes o nosso jornal, que é sem dúvida o órgão das mais legítimas aspirações da população baiana, ele está querendo apenas falar o quê? Que o jornal ele representa o povo e não que é uma reclamação da população. Tá bom? Então, reclamação... Aspirações como reclamações. Não, aspiração seria o quê? Seria justamente de representar, tudo bem? Representa a população. Mas em nenhum momento consegue... Isso daqui extrapola o texto, Ju. Isso daqui está indo além do texto. Tá bom? Então, ele não veicula a reclamação do leitor.
Aí é a opinião do jornalista, tá bom? Ah, Eduardo, mas o jornalista ele pegou a reclamação da sociedade e está trazendo para o jornal. Eu não tenho como assegurar isso. Então, vou me restringir ao que o texto fala, tá bom? Eu não vou inferir. Não vou fazer inferência. A letra E. Refutar a culpa da sociedade civil com relação à criminalidade. Não, ele não está refutando. Ele não está rebatendo quem? Uma culpa que a sociedade civil pensa, tá bom? Então, a letra E, ela tá fora, beleza? Tranquilo, turma. Ó, aqui, ó, toma cuidado. Isso daqui, você pode, eu até achei interessante. Eu gosto de fazer questões com a Ju, porque ela me indica qual foi o pensamento que ela teve. E bem aqui, ó, por mais que tu tenha essas, ó, o órgão das mais legítimas aspirações da população baiana, significa o quê? Que o jornal, ele representa a população baiana. Mas eu não tenho a certeza de que eu estou representando quem? As reclamações. Se fosse uma carta de leitor, aí sim eu já teria mais certeza, tá bom? Que o jornal ele estaria colocando a opinião do leitor, que estaria colocando a reclamação da população. Beleza? Tranquilo, turma. Então tá aqui, essas 6 questões foram as questões aí, o top 6 que a gente trabalhou, que vocês mais pediram. Deixa eu ver aqui a dúvida. Poderia ter um discurso direto ou indireto, deixando essa reclamação mais clara, né? Sim, poderia, sim. Não, mas isso daí extrapola, viu, Nelson? Isso daí extrapola o que a alternativa está falando, tá bom? Ele pergunta aqui sobre o quê? As escolhas lexicais, qual a função? Beleza? Que no caso, Fábio, Edu, minha dúvida, cadê? Edu, quando ele fala disfarçar a crítica, é como se tivesse uma crítica implícita? Cadê? Disfarçar a crítica. Deixa eu olhar aqui a alternativa. Disfarçar a crítica. Isso, seria implícito, tá bom? Seria tu utilizar ou um pressuposto, Fábio, ou um subentendido. Um dos dois. E aqui não, aqui ele é explícito. Aqui ele fala palavra por palavra. Olha, isso daí são os meliantes. A tenebrosa carreira do crime. Ele coloca a opinião dele mais explícita possível. Tá bom? Beleza, meu povo. Tranquilo. Edu, você poderia dar um exemplo de como seria uma crítica implícita? Posso, Ju? Uma crítica implícita. Aquela crítica, por exemplo, que. Deixa eu ver. Poderia ser uma ironia se encaixaria assim como uma crítica. É, uma ironia, Ju. Uma ironia poderia se encaixar como uma crítica implícita. Quando eu poderia chegar e falar assim: os governantes desavisados, os governantes desavisados da importância do setor público. Um governante, ele toma conta de quê? Do setor público. Se ele é desavisado, ou seja, eu estou adjetivando, não é um adjetivo pejorativo nem nada, mas você percebe que tem um tom sarcástico, tem um tom irônico. Então eu me utilizo, tá bom? Do implícito textual. Aqui não, aqui ele foi escrachado, a tenebrosa carreira do crime, tomem providência. Bom? Pois, pessoal, espero de coração que vocês tenham gostado dessa resolução. Você que está assistindo aí por meio de uma gravação, não esquece, deixa o seu like, se inscreve aí no nosso canal para a gente trazer muito mais conteúdos como esse aqui para o nosso canal. Beijo no coração de vocês e até uma próxima oportunidade. Valeu, galera. Tchau, tchau.